E aí pessoal, olá a todos, eu me chamo Gabriel Coelho, sou artesão aqui na empresa Los Brindes, tá? E hoje nós vamos estar mostrando para vocês a confecção da base para uma caixa cenário, pessoal, beleza? Vamos começar aqui. Primeiro a gente abre o Pixel Lab, né? E já adiciona dentro dele, pessoal, o molde. Esse molde ele é feito à mão, tá? Eu mesmo desenhei esse molde, ele é feito à mão, né? E eu escaneei ele para dentro do computador, que eu gosto de trabalhar mais ou menos assim, pessoal. Aí agora eu vou redimensionar ele para poder confeccionar na posição correta a caixa que a gente trabalha, beleza? Confeccionando aqui, redirecionando. E pessoal, só um adendo, só para deixar vocês mais esclarecidos, como que funciona aqui na loja. A gente costuma trabalhar, pessoal, uma folha A4, a gente consegue fazer nela duas bases para caixa cenário, tá certo? Mais ou menos esse é o nosso padrão aqui na loja que a gente costuma trabalhar. Uma caixa, uma caixa cenário na parte de cima e uma caixa cenário na parte de baixo. Uma folha A4, duas bases para caixa cenário, tá certo? Aí é mais ou menos nesse tema que a gente consegue aplicar, mais ou menos nessa quantidade que a gente consegue ter como padrão aqui na nossa caixa cenário aqui na loja, tá certo, pessoal? Mais ou menos a gente trabalha assim aqui na nossa empresa, tá bom? Eu vou redimensionar aqui e vou trancar esse arquivo para ele ficar fixo na folha, para eu não conseguir mover ele, acabar movendo sem querer o arquivo, tá entendendo? Não acabar nos esbarrando no computador e não acabar não não movendo ele na hora que ele está todo montado, tá certo? Então eu fixo ele aqui para justamente ele acabar não saindo do alinhamento, tá certo, pessoal? Eu estou editando aqui pelo Pixel Lab e pelo tablet, tá, pessoal? Então acho que por isso que ela tá nesse padrão aqui para vocês, tá bom? Continuando, pessoal, agora que eu já fixei o molde na página, né? Já deixei todo ele padrão. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o wallpaper, né? A parte agora vai começar a tomar, a partir de agora vai começar a tomar forma a nossa caixa personalizada, né, pessoal? Pessoal, esse wallpaper que eu adicionei aqui, ele é um wallpaper de ondinha, tá? Fundo azul, ondinhas em riscas de branco. Porque, pessoal, esse tema ele vai ser Lilo Stitch, tá bom? Então vocês vão ver como essa base ela vai combinar bacana pro cenário da nossa caixa cenário. Ele vai ficar uma base bem legal para nossa caixa cenário. E esse tema ele é Lilo Stitch, tá, pessoal? Só lembrando vocês. Aí por isso que eu peguei esse wallpaper no tema de mar e tal, que vai ficar bem bacana pra gente fazer um trabalho bem bacana na loja. Tá? Só confirmar aqui, pessoal, aonde é mais ou menos. Esse foi um tema que a gente fez de tema safari, ficou muito especial também. Aí eu só vou confirmar aqui onde era mais ou menos a frente da base para eu ter como referência, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? No final do vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Tem um videozinho do resultado com o resultado final da caixinha cenário. É bem bacana, pessoal, bem interessante, todo mundo achou bem interessante. Aí como é que eu faço, pessoal? Eu corto lá, né, voltando pro tema, eu corto o wallpaper mais ou menos na medida que eu quero e vou fazendo encaixes dele, né, para eles ficar justamente na medida dessa largura que eu quero no meu tema. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos? Porque se eu deixar ele assim do tamanho que ele está todinho, ele vai acabar ficando desproporcional no meu personalizado. Vocês estão entendendo, pessoal? Tem outra técnica também que eu uso, que eu gosto de usar as duas técnicas que eu vou mostrar mais para frente no vídeo, para fazer esse preenchimento do molde. Essa aqui é a primeira técnica, né, do corte e colagem. E a segunda técnica é do preenchimento, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente no vídeo. Agora eu faço a união aqui, tá?
duplico e acabo fazendo aqui também a emenda, tá? Eu não me preocupo muito, pessoal, com essa emenda e com esse acabamento, porque na hora da impressão ele acaba sumindo. Então vocês vão poder ter menos dor de cabeça com isso, porque na hora da impressão ele acaba desaparecendo e fica uma coisa imperceptível no personalizado, tá? Claro, lembrando, a gente não pode deixar uma coisa muito desalinhada, né, pessoal? Muito feia pro cliente. Mas na hora da impressão, a maioria desses desalinhamentos eles acabam sumindo, tá? Então eu não me preocupo tanto com isso. Vou fazer aqui, tá? Para finalizar agora essa primeira etapa, tá bom, pessoal? Como eu falei, essa é a primeira técnica que eu gosto de usar: corte e colagem, né, e montagem de cada frame. Mais para frente eu vou mostrar a segunda técnica que eu gosto de estar usando para trabalhar nesse. Agora eu vou unir todos esses frames, tá, pessoal? Estou fazendo a união deles para só duplicar e colocar na parte de cima, tá? Vocês conseguem mais ou menos entender como eu estou querendo dizer, né? Fiz a união de todos eles e agora eu só vou duplicar, encaixar na parte de cima, né? E encaixar agora aqui na parte de cima para ficar um trabalho bem legal. E fazer os ajustes e alinhamentos, né, dentro do molde, pessoal. Fazendo aqui o que vai ficar bem legal, bem perfeitinho no nosso personalizado, tá certo? Acabar de fazer os alinhamentos. E depois que eu faço esses alinhamentos, pessoal, e ajustes, eu tranco. Eu acabo trancando também essas duas artes, para ela justamente não ficar se movendo também, como eu disse lá da primeira parte do vídeo no molde, né? Acabo trancando eles aqui também, ó, para eles não ficarem se movendo na nossa arte, tá certo, pessoal? Verifico se não tem nenhum erro, nenhum acabamento. Tá, pessoal, que eu já verifiquei se não tinha nenhum erro no acabamento, né, no alinhamento. Eu deixo tudo fixado, né, como eu falei pra vocês, deixo tudo bem fixadinho, tudo alinhado. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é a pré-finalização da nossa base, né. Eu vou adicionar aqui agora a segunda parte, né, o segundo wallpaper que eu selecionei. O que eu vou adicionar, que eu selecionei aqui, é mais ou menos essa imagem de praia com areiazinha, né? Mas eu acredito que não vai ficar tão bacana. E aqui tá, pessoal, a segunda técnica que eu falei que ia mostrar para vocês, né? O preenchimento por forma, né, pessoal? Que eu também gosto de trabalhar com essa técnica. Ela é muito boa. Eu gosto de trabalhar com várias técnicas, né? Para o trabalho da gente não ficar uma coisa padronizada. Então eu costumo trabalhar com essa técnica, né, para ser mais fácil para preencher algumas formas também, né, pessoal? Mas não me impede também de eu trabalhar com a primeira técnica, né? Apesar da nossa caixa ela ser padrão, a base, né, a gente pode estar trabalhando com outras técnicas de desenho de molde, né, outras técnicas de personalização de molde, né? O importante é a gente fazer o trabalho do cliente bem feito, né, pessoal? Aí eu preencho aqui o nosso quadrado, né? Faço o alinhamento do nosso quadrado aqui e vou jogar essa forma como se fosse, pessoal, a textura do quadrado. Vocês estão conseguindo me entender? Como se fosse mudar uma cor do quadrado. Então eu cliquei lá no botão textura, né? E aí eu vou preencher a forma de dentro do quadrado, tá? Só que não ficou muito bom, né? Como vocês puderam ver, mesmo fazendo os ajustes. Então nós vamos mudar, pessoal. Vamos colocar, realmente ajustando não ficou muito bacana não, pessoal. Então nós vamos mudar. Vamos mudar. Vamos apagar, né? Adicionar uma nova forma no quadrado e preencher ele com um novo tema.
Certo, agora eu vou abrir aqui o novo quadrado, né? E fazer o preenchimento dele com o novo tema. Só fazer os ajustes aqui e mudar a cor para ficar melhor a visualização para vocês que estão assistindo. Fazer o alinhamento aqui, né? Tudo padrãozinho. Deixar um acabamento bacana no alinhamento. Mudei a cor, tirei do branco e deixei nesse vermelho, pessoal, para vocês estarem visualizando, conseguindo visualizar bacana o alinhamento. Vou fazer aqui o ajuste, deixar bem alinhado. Dei o zoom aqui para ficar bem, para eu conseguir poder visualizar o alinhamento, o encaixe, né, na parte de cima e na parte de baixo, nas laterais também. E vou fazer o preenchimento da textura, que também eu mudei. Vou colocar esse tema aqui só de areiazinha, né? Eu vou tirei aquela parte de água, deixei só a parte de areia. Eu acredito que ficou bem melhor o acabamento. Ficou uma coisa mais simples, mas também sofisticada. Não sei se vocês estão conseguindo entender mais ou menos. E agora eu vou verificar se o alinhamento ficou tudo ok. Verificando aqui, fazendo alguns ajustes nas laterais. Vou fixar ele também. E eu não sei se uma pausa aqui rápida, pessoal, para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu acredito que sim, mas que está passando um pouco para fora da folha. Mas isso não tem tanta importância, pessoal, porque eu vou a própria impressão ela já ajusta uma sangria. Então a gente acaba não se preocupando muito com essa lateral, porque a própria impressora ela já delimita uma margem de corte pra gente. Que a gente acaba utilizando como margem de corte a própria sangria da impressora, pessoal. Agora eu vou colocar aqui os elementos no tema, mais ou menos, né, que eu já falei pra vocês que é Lilo Stitch. Coloquei essa estrela do mar, vou colocar uma conchazinha e vou colocar também mais algas. Eu achei que vai ficar bem interessante no tema Lilo Stitch. Como ela é a base da caixa cenário, pessoal, ela tem que ser, claro, obviamente, bem bonita, mas não necessariamente tão elaborada para impressos, porque ela é a base. O que tem que chamar a atenção é o cenário em si. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos? Já está bem bonito. Eu vou colocar mais ou menos, eu vou adicionar mais uma concha azul, só que eu vou mudar a cor dessa rosa que dá pra fazer aqui dentro do Pixelab mesmo, né, pessoal? Eu acabei esquecendo de fazer o download da própria concha azul, então eu só vou mudar dessa rosa para azul aqui mesmo. Vou fazer esse ajuste aqui rapidinho. E tá redirecionando aqui. Então vocês conseguiram entender, pessoal, como a gente faz aqui mais ou menos a lateral da nossa impressão, né? Vocês conseguiram perceber como é que a gente faz. A gente não se preocupou tanto em passar aqui a lateral, porque a própria impressora ela já dá a sangria dela, sabe? Ela não imprime, a impressora que a gente usa aqui, ela não imprime página preenchida completamente, a página sem borda. Então a própria borda da margem de impressão, que é automática da impressora, a gente já usa como borda limite para corte, pessoal. Fica um acabamento bem bacana também, muito bonito, um acabamento automático. A gente acaba não se preocupando tanto com essa lateral no modelo da caixa cenário, pessoal, porque nos outros modelos a gente tem essa preocupação sim, tá? Só realmente da caixa cenário, que ela é um pouco padrão, a base, a gente acaba não tendo essa preocupação. Aí agora eu fiz aqui, a união, né? Como vocês viram,
de todo esse detalhe e fiz a duplicação dele. Agora só estou fazendo o ajuste aqui para colocar na parte de cima. Fazendo esse ajuste, o acabamento fica bem bacana. E vocês poderão ver que todos os riscos, todo o desalinhamento do molde, que ele é feito à mão, ele some, pessoal. Some tudo. Aí agora eu faço a união de tudo e a duplicação de tudo. A duplicação de todo. Como eu fiz a união, ele fica um item só. Então eu faço a duplicação dele aqui para a parte de baixo. Vocês podem ver aí que eu faço a duplicação dele depois de ter tudo feito, né, pessoal? Eu faço os alinhamentos, verifico se está tudo certo, tudo padrão, tudo como a gente costuma trabalhar aqui na loja. E fica mais ou menos assim, pessoal, o nosso modelo de caixa base para caixa cenário, certo? 2 caixinhas bases e uma folha 4 duplicada, pronta para impressão. Faço os alinhamentos de tudo ok para ver se está tudo certo, sem a preocupação com as bordas laterais desse modelo, porque ele acaba sendo faço o trancamento dele, ele acaba sendo ajustado para corte às laterais na própria impressora, tá? A gente acaba usando a própria sangria da impressora para fazer a duplicação. Mudo, boto o tamanho no JPEG mesmo, né? Deixo o padrão JPG e a qualidade ultra, tá, pessoal? Salvar e temos pronto a nossa base. Abro de novo o Pixel Lab depois de aprontar a nossa base. E agora, pessoal, nós vamos fazer a parte de dentro da impressão, aquela parte que o cliente não vê, mas que ainda está lá no nosso personalizado. Eu costumo usar para preencher essa parte, pessoal, a segunda técnica, que é preencher dentro da forma. Tá bom? É para fazer a parte de dentro, a parte que vai por dentro do personalizado, tá? A gente imprime na mesma folha, né? Só é realmente para preencher dentro do personalizado. Aí aqui eu abro o quadrado e selecionei essas duas imagens para ver qual que vai ficar com preenchimento melhor e com mais qualidade dentro do nosso trabalho, nosso personalizado. Isso aqui eu acredito que não ficou muito bacana. Vou fazer os ajustes para ver se vai ficar melhor. E se não ficou bom, eu vou prosseguir com outro modelo que eu escolhi, né, pessoal? Aquele outro tema, o teminha azul. Vamos selecionar esse tema aqui. Eu acredito que vai ser esse. Ficou bem melhor. Diminuo para ter uma perspectiva melhor da nossa parte de dentro. Olha como vai ficando uma perspectiva mais bacana, pessoal. Isso, por mais que o nosso cliente ele não vá ver, mas ainda vai estar dentro do nosso personalizado. Vocês estão conseguindo entender? Essa parte aqui vai ficar dentro do nosso personalizado, pessoal. Por mais que o nosso cliente não faça questão, e a maioria dos produtores de personalizados não imprimam a parte de dentro, a gente imprime. É na mesma folha, gasta um pouco mais de tinta, mas a gente consegue suprir essa demanda, sabe, de consumo de tinta, pessoal. Então, é esse mesmo que vai ficar melhor lá. Fiz o teste para ver se era o outro, né? Mas não, é esse mesmo. Ficou bem melhor a qualidade, um trabalho mais bacana da gente trabalhar. E vai ser esse mesmo aqui dentro. Depois de fazer todos os ajustes, fazer todo o enquadramento, por mais que ele não fique bem alinhado, a emenda com outra, pessoal, a parte de dentro ela não requer uma questão de um acabamento muito sofisticado, porque esse modelo de caixa cenário que a gente está trabalhando é o modelo simples, tá?
Ele, claro, ele vai um pouco de capricho, sim, como qualquer personalizado nosso, mas ele não requer um detalhamento muito aprofundado, porque é um modelo simples, tá? Mas claro, a gente também não vai fazer um serviço porco para o cliente, né, pessoal? Jamais. Aí agora, pessoal, um pulo do gato aqui. A gente diminui um pouco a opacidade, porque como é a parte de dentro, é mais um detalhe a mais para o cliente, tá entendendo? Então, a gente costuma diminuir a opacidade para ela não comer muita tinta ainda na nossa impressora, tá entendendo? E mesmo indo dentro, a gente fazendo questão que todos os personalizados vão personalizados por dentro, a gente só faz esse ajuste, diminui um pouco esse contraste dela, né? Para não ficar muito opaco, a gente acaba fazendo esse ajuste na própria tonalidade, na própria opacidade da imagem, tá? Tem uma outra técnica que eu costumo usar, pessoal, de personalização, de diminuição do contraste, que é a gente pega a forma, coloca mais ou menos uma cor aproximada, né, que a gente quer. No caso aqui seria um azul, que contrastaria melhor, né? E aí a gente diminui a opacidade do azul. Olha como vocês vão poder ver, tá vendo? Mais ou menos assim que eu quis dizer para vocês. A gente diminui a opacidade da própria cor, mas não ficou muito bacana não. Vamos voltar com a nossa técnica original. Mas como eu disse para vocês, pessoal, dá para usar as duas formas, tanto essa quanto aquela de botar a cor por cima da imagem. Ela se aplica para alguns temas, pessoal. Para alguns temas ela se aplica bem legal, entendeu? Mas para esse aqui, como é a parte de dentro, eu vou colocar, só diminuir a opacidade da própria cor mesmo, da própria imagem mesmo, tá bom? Fazer esse ajuste aqui. A gente costuma deixar entre 70, 50 a 80% de opacidade, dependendo da imagem que a gente usa como fundo. E aqui tá, pessoal, esse é o nosso wallpaper, ou nossa impressão na parte de dentro do nosso personalizado, certo? É assim que vai ficar a parte de dentro, que o cliente não vê, mas vai ficar assim por dentro. E assim fica a nossa parte de fora, a nossa base, a parte de fora do nosso personalizado. E nesse outro lado, vocês podem ver as fotos impressas das impressões que fizemos desses modelos. As impressões da parte de trás, da parte da base, da parte que é o cenário em si, né? Vocês podem ver aqui, parte de trás, as partes da base, a parte que é o cenário em si, né? E a própria parte das tags, que isso vocês vão ver no resultado final, pessoal, beleza? E esse é o resultado final, pessoal, da nossa caixa cenário no tema Lilo e Stitch personalizada. Aí, como eu mostrei para vocês, a nossa base bem simples, mas sofisticada, né? Os personagens em tag 3D, tá? O nosso fundo lá, que eu acabei não mostrando para vocês a confecção dessas tags e desses fundos, tá? Um coqueirozinho para dar um realce no tema, tá? E esse é o modelo simples da nossa caixa cenário tema Lilo Stitch, pessoal. Desde já agradeço a todos por terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Se você puder deixar o seu like, vai ser de grande utilidade pra gente e um grande apoio pro nosso canal, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!